amados, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Voz Negra na Educação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre moda, estética e identidade. A gente vai refletir sobre como o corpo negro, as roupas, as cores também contam na história. Hoje também com a professora Denise, né, professora de inglês e, como que é? Modelista? Modista? Como consultora de imagem e estilo. Isso, legal, né? Então, como é do cotidiano, né? Começar a se apresentar, falar um pouco sobre você. Eu sou a Denise Rondon, eu sou formada em Letras, Português e Inglês pelo FMS. Me formei no ano de 2020 e antes disso eu já trabalhava com projetos de língua na faculdade, logo em seguida também já iniciei nas escolas regulares. Trabalhei em escola particular, mas eu sempre tive esse desejo de trabalhar com moda desde pequena, mas aqui em Campo Grande era mais difícil, questão de formação. Então, primeiro eu sempre gostei muito de inglês. Então eu escolhi fazer a graduação de letras com o foco na língua inglesa também. E aí, a partir do ano de 2023, eu comecei a me despertar novamente para esse sonho que eu tinha. Comecei a procurar cursos, pesquisar o que eu poderia fazer, porque a moda também ela é muito restrita em alguns lugares, como aqui no estado. Então, aí eu fui procurando novas opções e comecei a fazer formações, junto também, ao mesmo tempo, dando aula. Uhum. Então, você falou que você é professora também, né? Como que é para você conciliar os dois trabalhos? A questão de ser professora com a questão da moda, assim, fica muito corrido ou você consegue gerenciar bem? Fica muito corrido. Por exemplo, como a gente está numa escola de tempo integral, então, de terça a sexta eu tenho aula praticamente o dia todo. 2 dias só eu saio mais cedo. Então, quando eu não estou dando as aulas, na hora do almoço, às vezes eu estou respondendo cliente, estou fazendo trabalhos. E aí, às vezes chego em casa também, estou cansada, mas o cansaço não pode vencer, porque eu tenho coisas para entregar. Então, está sendo bem corrido, assim, mas satisfatório de uma certa maneira. Então, professora, você tinha falado que esse ramo da moda é um sonho seu desde a infância, né? Como que surgiu esse sonho assim? Olha, meus pais contam que desde pequena eu fazia pequenas combinações, assim, coisas até no papel. Tem uma história que meu pai conta que eu sempre pregava brincos nos desenhos que eu fazia e desenhava muitas roupas. Então, acho que desde sempre eu gostei muito. Eu lembro, desde pequena, eu vendo filmes sobre esse tema, tudo que eu podia eu pesquisava na internet. Então, não foi muito aleatório, assim, onde eu acordei e comecei a gostar. Uhum. Eles contam que eu sempre gostei muito dessa área, assim. Sempre fazia... Ontem até eu mandei para a professora Júlia, que ela tinha pedido umas fotos. Uma foto que eu tinha uma combinação de roupa muito maluca, e ela também comentou e eu tô junto. Como que é para você ser uma mulher negra, professora e consultora de moda? Assim, você acha que isso interfere no trabalho, no seu atendimento, nas roupas que você faz? Com certeza, assim, as pessoas negras, elas vêm já de um lugar muito marginalizado e as outras pessoas, elas têm um olhar diferente já pra gente, e na moda principalmente, porque eu não sei se vocês já viram alguma vez aqueles vídeos de trend, assim, roupas de pobre, roupas de ricos. E assim, as pessoas negras, elas geralmente são assimiladas a um certo estilo, a um certo tipo de roupa, que é muito repelido pelas outras pessoas, né? Geralmente pelas pessoas brancas. Então, essa questão sempre foi um desafio. Como que eu vou trabalhar com isso e ser vista pelas outras pessoas? Eu vou ser aceita nesse meio? As pessoas vão me olhar como uma pessoa igual ali, eu posso ser integrado nesse meio, ou sempre vai ter aquele à parte, assim, mesmo que eu me vista do jeito que elas esperem que eu me vista. Uhum. Mas na sua, por exemplo, você fazendo uma roupa, assim, um look, né, que fala, você busca desconstruir isso de alguma forma que fique, por exemplo, mais aceitável para a cultura geral, ou você busca botar sal na ferida e se vestir do jeito que as pessoas acham pra, tipo, como se fosse uma luta, assim, vocês vão ter que me aceitar do jeito que eu sou, ou do jeito que vocês esperem que eu seja. Entendo como que fica, assim, você busca desconstruir?
Eu sempre fui nessa parte mais de desconstruir, assim, desde a adolescência. Eu fazia umas combinações muito malucas, eu sempre gostei de fazer muitos penteados também. E fazia penteados com referências, assim, da população negra, muita trança, muitas coisas diferentes, que era sempre visto como muito estranho também. Principalmente na adolescência, que é essa fase que todo mundo está construindo uma identidade e tem muito julgamento dos colegas, enfim. E aí, antes eu ia muito nessa linha, tentando desconstruir. E aí eu fui crescendo também, aí quando eu entrei nesse meio era uma grande preocupação em me manter nessa linha, sempre buscando coisas diferentes, referências que não sejam tão comuns. E aí no início eu até me retraí um pouco em relação ao estilo. Eu tentei seguir muito referências assim de outras consultoras, outras pessoas mais tradicionais, por medo de não ser aceita no meio, das pessoas acharem estranho. Mas agora eu voltei assim, que eu acho que era a minha essência. Então, aqui na escola a gente fica um pouco mais restrito, né? Mas, por exemplo, fora daqui eu sempre busco usar alguma coisa diferente, alguma referência não tradicional. Então, você falou que você tinha medo de não, das pessoas não aceitarem, né, no meio da moda. Você tem alguma pessoa que você usa como referência para ter a sua personalidade, para moldar o seu estilo? Tem alguma pessoa que você se inspira? Olha, eu sempre gostei muito da Beyoncé, é uma artista que eu gosto. Ela não é tão disruptiva em questão de estilo, mas ela tem alguns elementos que é possível aplicar no dia a dia. Cabelos, alguns tipos de roupa. Tem também a atriz brasileira Thaís Araújo. Ela sempre usa coisas com muitas referências africanas, sempre está com cabelos diferentes. Tem também tecidos que eles são necessariamente do povo africano, como esse aqui que eu estou usando hoje. Muito bonito, inclusive. Obrigada. E ela também sempre traz coisas diferentes, assim. Então eu sempre tento me inspirar nelas na medida do possível. E gosto muito de olhar referências também, não de pessoas famosas, mas no Pinterest. No Instagram também tem muita coisa diferente, então eu tô sempre buscando. Aqui na escola já as pessoas, tipo, sabendo desse seu, por exemplo, desse seu segundo trabalho, vamos dizer assim, elas pedem pra você dar uma ajuda, né? Ajudar. Pedem. E você cobra alguma coisa assim? Não cobro. Porque de amizade. geralmente sou assim, você pode dar uma opinião, o que você acha, como que eu tô hoje? É uma coisa bem informal, assim. E, claro, eu não consigo dar um diagnóstico, digamos assim, 100% fiel, porque alguns serviços, como a coloração pessoal, ele exige realmente um momento ali muito específico de teste. Então, eu não posso falar pra você, essa cor tá ótima. Às vezes as professoras aqui perguntam, tá dentro da minha paleta? Eu falo, olha, eu não posso te dizer, porque a gente precisa sentar e fazer o teste. Mas opiniões, assim, em geral, elas sempre me perguntam. Alguns professores também. E eu sempre respondo. Aproveitando, a gente faz um merchanzinho pra você, né? Fala um pouco sobre o seu trabalho, se divulga um pouco. Então, eu trabalho com consultoria de imagem e estilo. E dentro da consultoria de imagem, eu sempre busco fazer uma imagem estratégica para o que você deseja transmitir. Eu faço parte também de um grupo de empreendedoras e trabalho muito com elas nessa questão. Como você deseja ser vista também pelo seu cliente, pelo seu público. Então, um estilo mais elegante, ou se você trabalha muito com pessoas, você precisa ter uma proximidade maior com o seu público. Então, o que você precisa de estratégia para essa sua imagem? E aí, dentro da consultoria, tem a coloração pessoal, o visagismo, o diagnóstico de estilo. Recentemente, eu também fiz a montagem de looks, limpeza de closet e mala para viagem. Então, assim, é bem amplo e foge muito dessa questão, por exemplo, dos estilistas. Eles fazem ali as roupas, enfim. O meu trabalho é um pouco menos manual. Eu tava pensando aqui, para essa questão da moda, você tem que ter muito autoconhecimento, né? Você tem que saber muito sobre o que você gosta e, querendo ou não, você vai ter que entender muito o outro, né? E como que você faz isso para entender a outra pessoa? Porque alguma coisa que você acha que vai ficar bem nela, pode não gostar, entende? Como que você faz para, tipo,
conhecer mais a pessoa, você pergunta pra ela ou você tem alguma manhãzinha aí pra ir destrinchando a pessoa? A gente sempre tem, né? Mas assim, geralmente eu sempre começo todos os serviços com uma reunião presencial. Em alguns, como diagnóstico de estilo, eu sempre mando, antes da reunião presencial, um questionáriozinho com 20 perguntas sobre a rotina da pessoa, se tem alguma coisa específica que ela não gosta, algum item de roupa, algum acessório, para eu já chegar lá preparada, mais ou menos compreendendo. Tem uma fase também que eu peço para as pessoas se descreverem em adjetivos. Então, você é uma pessoa mais comunicativa, você é mais conservadora, como que você se percebe? Porque assim também eu consigo seguir numa linha que vai agradar, né? E presencialmente também eu converso muito. Pergunto tudo que eu puder sobre a vida da pessoa, a rotina, o trabalho, o que ela faz de lazer. E a conversa geralmente ela flui bastante, assim. E aí, quando eu estou na casa dos clientes também, eles já querem me mostrar o que eles têm. Então ajuda muito, porque eu vejo a linha que aquele cliente quer seguir. E eu tava pensando, por exemplo, você falou do trabalho, né? A questão da saber a rotina da pessoa. O que a rotina interfere para saber se, por exemplo, as roupas da você é uma roupa mais formais, é isso? Isso. Por exemplo, eu tive uma cliente recentemente que ela trabalha gerenciando as pessoas de uma empresa. Então, assim, o guarda-roupa dela é muito formal. Ela não pode chegar lá, por exemplo, de shorts. Às vezes até uma calça jeans não é legal, ela gosta de usar camisa. Então, sempre o guarda-roupa, o seu trabalho define muito o seu guarda-roupa também, né? Porque boa parte do dia você passa no trabalho. Então, como é um trabalho muito formal, é muita calça de alfaiataria, é muita camisa, coisas mais formais. E tem como conciliar isso, a questão de mostrar a personalidade, de a pessoa se vestir de um jeito que agrade ela mesma, mas sem perder a formalidade? Tem, claro. Como funciona isso? A gente consegue trabalhar muito com cores, que é o que eu mais gosto de trabalhar. E as cores, cada uma transmite uma coisa diferente. Então a gente, dependendo da personalidade também, consegue aplicar mais cores. Sair, por exemplo, do preto e branco e aplicar um laranja, um amarelo, principalmente no mundo de hoje em dia que tá muito monocromático, monocromático. Aí eu gosto. Então a gente consegue aplicar a personalidade nessas pequenas coisas. Em corte de roupa também. Por exemplo, se você é uma pessoa mais conservadora, você não vai gostar nem de mostrar o colo às vezes. E se você é já ao contrário disso, a gente consegue trabalhar alguns recortes legais. Tecidos de roupa também. Tem tecidos que eles são mais firmes, digamos assim, outros mais maleáveis. Acessórios também. Tudo a gente consegue, mesmo que você precise ser o mais formal possível, a gente consegue adaptar ali para a sua personalidade. E para quem não sabe, como que isso pode ajudar a pessoa, essa questão dela se vestir do jeito que ela quer, fora a questão da autoestima, o que ela tem a ganhar com isso? É muito uma questão assim, muitas pessoas elas não se conhecem, então elas chegam até mim perguntando assim, olha, eu gostaria de saber mais sobre mim, sobre o que eu gosto. Muitas vezes a pessoa acostuma o que ela vestiu a vida inteira e aí não se identifica mais, mas ela não consegue achar um start ali. Como que ela vai fazer isso para conseguir se conhecer mais? Então eu acho que essa é a principal questão, assim. Além de roupas da parte externa, é saber os seus gostos. E ali a gente fala muito sobre a questão das roupas e estilo, mas muitas clientes elas sempre mandam mensagem indo nessa questão mais emocional também, de que elas tiveram um ganho muito grande, principalmente como mulher, atendo homens também, mas a maioria são mulheres, né? E um ganho muito grande de se perceber como mulher, sabe? De uma maneira diferente a que ela estava acostumada. E às vezes não era nem o que ela gostava muito, mas é o que foi acostumada desde a vida inteira a se vestir. E aí depois dos serviços, a pessoa tem um start assim para coisas novas, sabe? E muito perder o medo de ousar, sabe? Saber que você sozinha é capaz de te transformar e de acordar de um dia de um jeito e ser diferente ou voltar atrás. E para a pessoa que está buscando isso, buscando, por exemplo, o autoconhecimento, fora se consultar com você, tem alguma dica que você pode dar para a pessoa?
buscar muitas referências. Às vezes é algo que a gente tem um pouco de preguiça, né? Ficar pesquisando uma coisa que a gente precisa. Então, por exemplo, não sei se eu entendi certo, mas tentar imitar o que ela vê, que ela gosta, é mais ou menos isso? Isso, montar como se fosse um portfólio pessoal, assim, não necessariamente imitar, mas adaptar coisas que você gosta. Então, por exemplo, eu sou de um jeito e vi um look totalmente diferente. O que eu gosto dali que pode se adaptar à minha personalidade e à minha rotina também. E testando aos poucos. Eu, por exemplo, tenho o Instagram, que, né, enfim, tem uma grande gama de coisas ali que você pode ir juntando. Tem o Pinterest também, que é muito legal. Então, não necessariamente, se você não quiser contratar um serviço, mas ir reunindo referências de coisas novas. Eu imagino que como você atende muitas pessoas, né? Você deve receber vários estilos, né? Tem algum estilo assim que você não gosta de trabalhar, ou tem algum que você gosta mais? O que eu gosto mais é o estilo criativo, que é onde mais você consegue usar. Tem coisas diferentes, recortes diferentes, estampas diferentes. Você consegue ser assim uma pessoa muito maluca no estilo criativo, é o meu favorito. E não o que eu menos gosto, mas o que eu acho muito formal, e eu não sou uma pessoa tão formal. Não vamos falar sem graça. Mas como eu não sou uma pessoa tão formal, eu fico mais distante, assim, que é o estilo mais tradicional. Ele não me agrada tanto, eu sempre tento mostrar outras opções para os meus clientes também, porque, não sei se vocês viram, mas acho que foi ano passado, teve um grande boom do estilo elegante. Todo mundo querendo ter um estilo elegante, usando blazer, não sei o quê. Mocassim. E assim, eu falo muito, às vezes as clientes chegam e falam assim, eu quero ser uma pessoa elegante. Primeira coisa, você tem essa personalidade? Porque se você não tiver, você não vai segurar. Que a pessoa se vestir daquilo, se, por exemplo, não combina com ela. Não combina com ela. Se você é uma pessoa mais extravagante, assim, na fala, nos trejeitos, vai ser muito difícil, ela vai ficar muito presa ali numa caixinha. Então eu sempre tento apresentar todos os estilos quando eu vou fazer o diagnóstico, conversar bastante sobre eles e ir direcionando assim os clientes. De que forma que você acha que a moda pode ajudar você a curar feridas históricas? Tem, por exemplo, a questão do legado do racismo. Como que você acha que isso pode dar? Uma questão mais da reparação histórica. Você tem isso em mente? Tenho muito em mente. Porque assim, a gente vive agora e já há muito tempo também em uma questão que as pessoas elas querem se vestir de um jeito muito padronizado. E até nas imagens que eu trouxe aqui, a gente tem as imagens de pessoas periféricas que utilizam muitas referências negras, utilizam muitas coisas às vezes vistas como extravagantes. E isso é uma forma da gente não deixar se colocar em uma caixinha. Porque as outras pessoas querem que a gente se reduza, né? Realmente se coloque em uma caixinha e deixe o nosso estilo de lado, o nosso cabelo, coisas que a gente pode fazer para reforçar a nossa identidade. E a moda, para mim, ela vem muito nessa questão de reforçar quem eu sou, quem eu quero transparecer, a minha ancestralidade. Então, tentar sair nisso que é visto como mais aceitável por todo mundo e buscar referências realmente do meu povo, da minha ancestralidade. Então, depois eu trouxe algumas referências assim, de penteados, de coisas que fazem parte da cultura negra e que a gente precisa muitas vezes reforçar e não tentar esconder para se encaixar em algum padrão. Então, a gente estava falando muito sobre roupa mesmo, né? E você tinha falado que você gosta muito de pentear também. Como que o cabelo influencia nisso? Como que você trabalha o cabelo? Porque tem muitos tipos de cabelo, né? E um tipo de cabelo pode não combinar com o que você tem em mente. Como que você trabalha isso? Essa questão do cabelo, para mim, é uma questão muito pessoal. Porque quando criança também, eu estudei em escolas particulares, então era difícil para mim ser uma das poucas pessoas negras em uma escola particular com um cabelo cacheado. Eu não tenho nem um cabelo que seja mais uma curvatura, né, mais fechada, assim. Meu cabelo ele é cacheado, mas ainda assim tiveram várias questões sobre isso. Então eu sempre tento trabalhar com cada cliente essa questão assim de ser livre, sabe? Tem coisas que valorizam a gente mais, valoriza menos, mas nunca você, por exemplo, deixar de usar a curvatura do teu cabelo
pra você ficar visualmente melhor em algum look, algo assim. Então, isso foi uma coisa que falaram muito, né, nos nossos outros episódios, confiram, por favor. Falaram muito sobre a questão do cabelo, né, de não aceitar o cabelo. Acho que foi a professora Juliana, né, no primeiro episódio, que ela falou que ela não gostava muito do cabelo dela, que ela alisava muito, que ela só foi começar a aceitar, vamos dizer assim, os cachos dela depois de mais velho, né? Depois, por exemplo, de terminar o ensino médio, não lembro se foi o caso dela. A professora Kézia também falou que ela alisava muito o cabelo, que ela falou que até ela era loira, ela pintava o cabelo e alisava. Essa questão do não aceitar o cabelo é uma questão que já está muito enraizada, né, na sociedade. Como que vamos falar, a pedagogia estética pode ensinar as pessoas a isso? Porque, querendo ou não, essa questão, vamos falar da pedagogia estética, não é uma questão tão difundida. Então, muitas pessoas que querem ser livres, assim, querem se vestir do jeito que elas gostem, não conhecem essa questão da consultoria de imagem. Então, você acha que tem que ser mais difundida essa coisa? Ou porque a pessoa, se ela quiser fazer isso, eu quero me vestir do jeito que eu quero, do jeito que eu me sinta bem. É difícil de começar a procurar. É mesmo. Então, é difícil de começar a procurar. Então, você acha que essa questão, não só da moda, mas da consultoria de imagem, tinha que ser mais difundida, tinha que ser mais espalhada? Eu acho que pode ajudar muito, mas tudo é uma construção também. Porque, como você falou em relação aos cabelos, que geralmente para as pessoas negras é uma grande questão. Questão não nossa, mas pelo preconceito dos outros, que aí em certo momento da vida acaba virando uma questão nossa. É uma construção no sentido da gente de se perceber como uma pessoa negra. Depois de você se perceber como uma pessoa negra, você ter todo um trabalho dentro da sua cabeça e no meio que você vive também, de se aceitar, não se comparar com as outras pessoas. Porque, por exemplo, tem o caso das professoras, né, que alisavam os cabelos, etc. Eu também já tive essa fase. Aos 8 anos eu comecei a passar muita química pesada no meu cabelo, justamente porque todo o meu meio escolar e outras pessoas, tirando a minha família, eram pessoas de cabelo liso. E aí eu sofria, além de sofrer racismo, também tinha aqueles momentos de brincadeira com os colegas em que, vamos mexer no cabelo de fulano, fazer o penteado, mas o seu cabelo não pode, porque eu não quero mexer no seu cabelo, o seu é difícil. Então, pra gente é uma questão muito grande desde pequeno. E a minha família, apesar de ser uma família de pessoas negras, são pessoas negras que sempre conviveram em meios racistas. Então, antes tinham muitas falas nesse sentido também. Alisa, o seu cabelo vai ficar mais legal, vai ficar mais bonito. Até em questão das minhas primas se casarem com pessoas brancas, porque tinham falas assim, pra gente embranquecer a família. Então, os cabelos vão nascer melhores, a pele ela vai ser mais clara. Então, na minha família mesmo, tinha essa questão. Nossa. E é uma família de pessoas negras retintas. Meu pai é uma pessoa negra retinta. Então, foi muito uma construção a partir da adolescência, de me perceber como uma pessoa negra e de ir buscando referências. Por que o meu cabelo não é legal? Por que a minha pele não é legal? Então, antes da gente chegar nessa questão de construir um estilo, construir coisas uma imagem que você goste, tem que ter esse trabalho por trás de você se aceitar como uma pessoa negra e aceitar os seus traços também. O que você acha que vai ser o futuro da estética afro-brasileira? Olha, a gente está vivendo agora, tem muitos festivais, teve agora o Afropunk, que é muito interessante. E cada vez mais as pessoas negras elas estão se fortalecendo. Assim, ainda tem muito preconceito, tem muito racismo, mas existem já grupos grandes que eles estão se fortalecendo entre si. E todas essas referências, essas características assim, as pessoas estão tentando cada vez mais ressaltar. Então, esses grupos, esses festivais também que estão tendo no Brasil, eles estão vindo muito nessa linha, assim, de seremos resistência e mais do que resistência também, de, sabe, se fortalecer em um lugar, de permanecer nesse lugar que elas não deveriam estar aos olhos dos outros, né? Então, eu acho que
tende a melhorar. Pelo menos é a minha esperança que melhore. Porque assim, eu vivo dentro de uma bolha social, digamos assim, que todo mundo tenta se fortalecer ali dentro. Então, sempre elogiando, sempre trazendo coisas novas. Então, ao meu ver, pelo menos nos espaços que eu convivo, tem uma esperança. Você acha que, por exemplo, no meio da moda, do estilismo, a questão do modelo, né, de ser modelo também, você acha que ainda tem muito racismo estrutural? Por exemplo, algum estilista negro ser desfavorecido, alguma modelo negra ser desfavorecida? Você acha que ainda tem muito isso? Ah, com certeza. Essa semana eu acompanhei muito desfiles, assim. Essa semana eu vi uma modelo que ela é super famosa, ela desfila, assim, só para as grandes marcas. E ela tem um cabelo afro, ou a curvatura do cabelo dela é bem fechada. E eu descobri que eles pedem para ela raspar a cabeça. Então eles não deixam o cabelo dela crescer, porque visualmente ele não vai ornar com a estética daquela marca, com o que aquela marca, que é uma marca de luxo, quer trazer. Então eu sempre achei que fosse algo que ela escolhesse, raspar a cabeça. Que até é uma ideia que eu tenho também, um dia eu gostaria de testar. Mas ela é obrigada a fazer isso. E tem vezes que ela está com uma peruca, mas é sempre uma peruca lisa também. Então ela só tem essas duas opções. A questão da moda ela é muito, vamos dizer assim, muito embranquecida até nos dias de hoje, né? Porque a moda tem essa questão principalmente a questão dos desfiles, dentro da questão da padronização, né? Fugir, mas não muito do que é, como que eu posso dizer? O que é o que é o aceitável. Principalmente hoje em dia eu vejo muito isso, já vi muitos casos de modelos sofrendo racismo, mas por mais que tenha tido uma melhora nesse meio, ainda é muito triste ver que esse tipo de situação ainda acontece, né? De alguma modelo muito boa, algum estilista muito bom ser desfavorecido só por fato de ser negro, ou eles privarem ela dos seus traços naturais, né? Pô, eu acho isso muito triste. É uma questão que acontece muito, assim, principalmente em algumas profissões mais elitistas, como é a moda. E quando a gente fala de marcas de luxo, é muito mais. E às vezes a gente não presta atenção nos detalhes, ou às vezes as informações não vazam, como essa informação vazou, mas são meios em que as pessoas elas são muito restritas. Então às vezes a gente vê um look diferente e fala, nossa, que legal, disruptivo, mas por trás, quem está vestindo, a pessoa ela é colocada ali, ela não pode sair daquele limite. É meio hipócrita isso, né? Mas você falou a questão das marcas, né? Tem algumas, eu pessoalmente não conheço, algumas marcas que tentam quebrar isso, que são, por exemplo, marcas negras, marcas que tentam desconstruir esse padrão, que tentam quebrar esse padrão. Você conhece? Você pode citar algumas? Tem uma marca muito famosa aqui no Brasil, ela até começando a ser mais famosa agora, que chama Dendezeiro, que tem umas peças assim maravilhosas, e eles sempre buscam ir nessas referências de pessoas negras. Eles participaram também de um desfile que foram só com estilistas negros, se eu não me engano foi no Rio de Janeiro, e foi também num local histórico. Então, pelo menos aqui no Brasil, tem várias marcas que estão indo mais por essa questão. Buscando também tecidos que não são os tecidos que a gente vê no dia a dia, recortes mais diferentes, que se adequam realmente também aos corpos reais que a gente fala, né? Não apenas aquela coisa que a gente sempre costuma ver super enraizado, né? Corpos magros, de pessoas padrões. Cabelo liso, olhos claros. Então tá tendo esse movimento no Brasil agora, nos últimos anos pra cá, que eles estão conseguindo sair dessa bolha e estão criando coisas muito legais. Coisas novas, diferentes. Eu vejo muito a questão da moda também, né? Com colaboração com artistas negros. Por exemplo, tem uma marca que eu gosto muito de tênis, que é a Kicks. Vocês conhecem, uma marca nacional. Ela tem um tênis em colaboração com o Sabotagem. E, cara, é um tênis lindo. Então, pô, eu acho muito legal ter as marcas, principalmente nacionais, né? Porque, pô, o Brasil é um país super miscigenado, né? Pra mim tinha que ter isso, né? Quase obrigatório. Eu fico muito feliz que essa questão das colaborações com artistas negros está crescendo cada vez mais, né? Não só com artistas negros, artistas, por exemplo, mais desconhecidos, né? Eu acho muito da hora isso. E tem isso, por exemplo, na questão das roupas também, colaboração
artistas negros com personalidades também? Tem bastante. E é uma questão muito importante porque as pessoas elas conseguem se ver mais ali. Porque, por exemplo, a gente vê essas marcas de luxo, elas são muito distantes. Os modelos não nos representam, a pessoa que criou a marca também não nos representa. E tendo essas colaborações, por exemplo, você citou o Sabotagem, né? A gente consegue, os jovens eles conseguem se espelhar nessas pessoas, conseguem encontrar ali uma referência. Então as pessoas, porque não existe, antes pelo menos, não existia moda para as pessoas periféricas. Era ali tudo muito jogado. As pessoas elas usam o que elas podem comprar, nada é feito para elas. E com essas colaborações de pessoas diferentes, sejam pessoas de maior poder aquisitivo ou de menor poder, as pessoas elas conseguem ter mais referências, principalmente os jovens. Então eles conseguem se enxergar em coisas novas, saber que eles podem usar tal estilo de roupa, tal estilo de calçado, porque às vezes uma pessoa que eles admiram está fazendo essa colaboração. Então, e eu sempre vejo em colaborações assim também, tênis diferentes, de plataforma, muito colorido, que é o que muitas pessoas gostam também, é uma estética que está muito presente na periferia. Então é muito legal a gente começar a difundir essas ideias. Eu nunca tinha pensado por esse lado de verdade, a questão do pertencimento também, né? A colaboração, ela, por exemplo, com o Sabotagem, quantas pessoas devem ter se achado pertencidas a um grupo só por causa disso? Eu nunca tinha pensado nisso, real. Por exemplo, eu nasci em 99, né? Então, a minha infância ali, de 2005 a 2010, não tinham muitas referências que eu conseguisse me enxergar. Todos os filmes eram, pelo menos os filmes de garotas, né? Eram protagonizados por pessoas brancas ou pessoas loiras, então eu não conseguia me enxergar. É muito rosa, né? Bem aquela estética anos 2000, tudo muito colorido. É exatamente isso. Então nunca tinha uma personagem negra ou uma boneca negra muito famosa que eu conseguisse me inspirar. E vai influenciar muito no teu estilo também, porque se você não se vê representado ali, então onde que é o meu lugar? Se tudo é feito para as pessoas brancas, pessoas loiras, eu não consigo me encontrar ali. Chega um ponto que você se vê meio perdido, você tenta buscar muita referência, você não encontra e tem que procurar muito, e às vezes é algo muito distante de você, por exemplo, cantores, coisas assim. E no dia a dia, um filme, uma série, você não tem algo que seja próximo de você. Então essa questão de pertencimento ela é muito importante, tá crescendo muito nos últimos anos, né? Para que os jovens eles vejam que todo mundo tem o seu lugar no mundo, todo mundo pode usar o que quiser. E você, sendo uma pessoa negra, você ali também tem o seu espaço, você não está fora daquela sociedade, sabe? Você falou que as pessoas ainda podem se sentir um pouco perdidas, né, por não ter essa sensação de pertencimento. Isso já aconteceu com você, tipo, quando você era mais nova? Ou quando você começou com o trabalho, tipo, caraca, como que eu faço isso? Como que eu chego lá? Você já teve essa sensação? Como que foi? Como você conseguiu sair dela? Como criança e adolescente, eu sempre fui muito firme, assim. Até é uma questão que meus pais sempre falaram. Eu sempre tive essa identidade um pouco mais firme, pelo menos em relação ao vestir, ao cabelo nem tanto, mas ao vestir sim. Mas quando eu comecei na consultoria de imagem, a maioria das pessoas são ainda, né, pessoas brancas e que queriam seguir, por exemplo, apenas o estilo elegante, e eu não me vejo dessa forma. E para mim foi muito uma questão, falei, como eu, já sendo uma pessoa negra, que está fugindo muito do estilo dessas pessoas, vão conseguir me inserir ali. Até nos grupos aqui de Campo Grande que eu participo, sempre no início foi uma questão, assim, eu pensei muito, falei, nossa, será que vale a pena mesmo? Será que eu vou me frustrar muito? Porque eu não vou ser aceita, ou vou ser vista de uma forma diferente, porque todo mundo ali tá inserido numa caixinha, né? Será que até eu vou ter clientes? Será que as pessoas vão querer me contratar? Vendo que eu não tenho uma personalidade tão conservadora, eu não tenho um estilo tão conservador. Então, no início eu tive muito medo, assim, não sabia se eu ia por esse caminho, se eu realmente deveria investir, sabe? Muitas vezes eu pensei, nossa, eu acho que é melhor eu só continuar na profissão que eu estou, que vai ser muito mais fácil, seria mesmo muito mais fácil, para não ter nenhum tipo de frustração. Assim. Mas como que você conseguiu ser isso? Porque... deve ter sido muito difícil. Eu acho que você passou muito tempo nisso também, né? Porque, é uma questão bem difícil. Como você conseguiu
sair disso? Você buscou a ajuda de alguém? Você buscou, como você falou bastante, buscou referências? Isso é uma questão para quem estiver começando também, quiser começar nesse meio, se esse tipo de coisa que ela pode, se ela estiver na mesma situação que você estava, buscar referências, coisa, você acha que é isso? Ou tem alguma outra coisa ali? Isso, eu comecei a buscar muitas referências, até fora do Brasil, assim. Porque aqui, às vezes, as pessoas ficam mais escondidas, né? As pessoas negras. Então, eu comecei a buscar muito blogs, pessoas negras em posições de poder também na moda, para me fortalecer mais. E eu sou uma pessoa também muito de rompantes. Então, assim, às vezes eu passo um período mais reflexiva, com medo, e aí chega um dia que eu falo assim, não, eu realmente sou isso, eu tenho essa personalidade, essa é minha identidade, então eu vou colocar a cara a tapa ali, eu vou fazer o que eu quero fazer e vou fazer dar certo. Professora, você como professora também, né, vamos ir para esse lado mais pedagógico, querendo ou não, você influencia muito os seus alunos, né? De que forma você acha que você influencia seus alunos, não tanto na questão da moda, quanto na questão do inglês, né? Para se, vamos dizer assim, internacionalizar. Você vê muito isso na sala de aula? Eu sempre tento reforçar muito para eles, assim, que a educação, ela nos abre muitas portas. Então, assim, muitas vezes eles não conseguem perceber essa questão de que a educação é realmente importante, de que o estudo é muito importante, mas eu sempre tento mostrar, assim, que no meu caso, falando do inglês, saber uma outra língua, falar uma outra língua, é muito mais do que você saber se comunicar. Você consegue abrir portas ali que muitas vezes você não conseguiu um emprego, mas sabendo uma língua, você pode conseguir alguma coisa diferente. Por exemplo, no início trabalhando como professora, na faculdade até, eu já consegui um trabalhinho no projeto aqui de UFMS, que é um projeto de línguas, e já ganhava um dinheirinho, já ganhava bolsa. E se eu não soubesse, se eu não tivesse investido em conhecer uma outra língua, eu não teria isso. Então, por exemplo, eu não conseguiria ajudar em casa, não conseguiria começar realmente, antes de ir para as escolas, após a faculdade, ter esse início, assim, na docência. Então, além de você saber uma língua, porque eu particularmente gosto muito, acho muito legal, mas é a questão da educação, de você também se colocar em outros espaços e de você ter outras oportunidades. E falando nessa questão assim dos traços, eu sempre tento reforçar muito isso para eles. Nossa, você está muito bonito hoje, esse penteado que você fez diferente ficou muito legal, te deixou de uma outra maneira. Tem alguns alunos aqui da escola que eles têm questões assim com o cabelo, então eles escondem com capuz assim de casaco, muitas vezes o cabelo, e eu sempre tento perguntar, falo assim, por que você tá de capuz? Às vezes eu já sei qual é o motivo, né? E aí eles falam, ai professora, meu cabelo não tá legal, eu não gostei. Eu falo assim, nossa, mas tá tão bonito. Hoje também eu falei isso para um aluno, falei, se você quiser eu te ajudo a arrumar. Eu sempre tento reforçar, então, esses traços dos alunos para que eles se sintam pertencentes, assim, e vejam, se sintam bonitos, porque essa pode ser uma questão vista como supérflua, mas é muito importante para as pessoas negras se sentirem bonitas e vistas por outras pessoas, principalmente nessa questão de crescimento, porque a gente sempre tem essas disputas também de sala. Ai, fulano é muito bonito, qual é a pessoa mais bonita da sala? E quando eu estudava, era sempre a pessoa mais padrão, assim, digamos, né? E eu vejo muito, assim, algumas vezes na escola também, que tem essa questão. E as pessoas negras, elas ficam mais retraídas, elas veem que, às vezes, até em questão de namorozinhos, não são tão escolhidas por seus traços. Então, eu sempre estou tentando reforçar todos os traços que elas têm. Não só os alunos negros, mas todos eles. Para que eles se sintam especiais, que eles vejam que todas as características deles ali são importantes e são bonitas. Então, professora, voltando um pouquinho para o lado da moda, que dica que você daria para o pessoal que quer entrar nesse ramo da moda? Tipo, você teria algum exemplo para mostrar para gente? Olha, o ramo da moda ele é um ramo muito amplo, então você precisa estudar muito e pesquisar o que você quer. Tem muitas coisas que você consegue fazer, tanto coisas mais práticas, mais manuais, e coisas como é o meu serviço, como é a consultoria, que ela não é tão manual assim. Então você precisa pesquisar, entender o que você gosta primeiro, o que é interessante você fazer, se onde você está tem campo para isso ou não.
se é rentável para você também, né? Falo assim, realmente de dinheiro, porque em alguns estados, em alguns lugares, não é tão rentável assim. Então, a dica é pesquisar muito, pensar um pouco além do sonho, porque às vezes o sonho ele é muito distante, assim. Então, você traçar uma meta e como é que você vai alcançar isso? O que você vai fazer os passos para alcançar esse sonho? Isso que você gosta realmente tem como você trabalhar nesse momento? Não? E se não tem, como que você pode ir iniciando até chegar nesse caminho? Então, a primeira coisa é muita pesquisa. Ô, professora, e voltando para a questão que você falou lá sobre... Você teria alguns exemplos práticos para mostrar para a gente sobre alguns looks, né? Sobre essa moda mais periférica, assim, mais sobre a questão do pertencimento também, né? Você conseguiria mostrar para a gente? Consigo. Eu trouxe aqui duas referências. A primeira referência é de um estilo mais moderno, né? Mais elegante, que a gente diz, com uma pessoa negra usando. Então, ela tem aqui o cabelo afro dela, né? E ela tá, assim, com um look que a gente consegue facilmente adaptar ao dia a dia, que é um look mais elegante. E a gente tem muita questão também da passabilidade, né? Até em que ponto que o que eu estou vestindo, a pessoa que eu sou, ela vai ser aceita naquele meio. E por muitas vezes, não que seja o caso específico dessa pessoa, né, que é só uma referência, mas as pessoas negras, elas buscam seguir esses estilos mais tradicionais, mais comuns, mais elegantes, até para elas se sentirem mais pertencentes também, para não receberem olhares diferentes, para realmente você passar ali naquele meio até, de certo modo, não despercebido, mas você conseguir se integrar. E aqui eu trouxe um outro exemplo, que é o exemplo de uma moda mais periférica, assim. A gente vê muito coisas muito específicas. Aqui a gente tem, por exemplo, uma saia, um chinelo e uma camisa do Brasil. E na internet tem muitos esses vídeos assim, o que uma pessoa rica pode usar e o que uma pessoa pobre usa. E sempre que a pessoa pobre usa é isso. É uma mini saia, é uma blusa de time, ou é um top cheio de coisas. Aqui, se eu não me engano, ela tá usando um Kenner também, que é um chinelo, né? Que já tem muita fama. Só que ainda assim, tendo muita fama, tem muitos vídeos como sendo, é uma coisa de pop, é um look de pop. Aqui eu coloquei também as unhas de gel, os acessórios muito grandes, de tipos de penteado, que tem muito essa questão. Só que isso é a nossa identidade. São coisas que a gente gosta e, por exemplo, todas essas coisas elas são caras. Unha de gel é caro, um chinelo de uma marca específica também é mais caro. Então, essa associação que as pessoas fazem é muito errada e elas travam muitas pessoas, não só as pessoas negras mais periféricas, de desenvolverem a sua identidade. Então, muitas vezes as pessoas tentam ir por um caminho para elas se integrarem ali mais ao meio, mas o que realmente faz diferença é a gente explorar a nossa identidade, que a gente gosta, porque aí sim as pessoas vão conseguir ver a nossa personalidade, ver quem a gente realmente é, e não só se colocar nessas caixinhas assim. Então, parar um pouco de pensar no que as pessoas estão mais usando e criticando e quererem, né, que você use, e pensar assim, quem eu sou, o que eu gosto, como que eu posso me transmitir para o mundo a partir da minha vestimenta, da minha imagem pessoal. Tudo isso aqui é identidade, a gente não pode deixar que ela se apague. Tem mais algum ou são só esses? Tem mais alguns aqui também. Mas você acha que isso não representam tanto a questão periférica ou são só que, não sei? Eu vou mostrar mais dois. Esse aqui, por exemplo, é uma coisa que a gente vê bastante, né? Sobrancelhas bem marcadas, aqui tem uma trança, tem aqueles óculos grandes, e tudo isso faz muito parte dessa cultura mais periférica, né? Eles têm estilos assim que são muito marcantes, e é uma coisa muito legal de ver. E sempre quando você vê um look, você repara, porque são muitas informações ao mesmo tempo, e é uma coisa que ela se firma ali, a característica daquelas pessoas. E aqui eu trouxe também, é como se fosse uma variação. Então, eu trouxe... Oi, perdão. Eu estava pensando daquela coisa que você falou do questão do Kenner, que é, você funciona de pobre por que você acha que é isso? A marca quis construir essa imagem ou foi se construindo independente da marca?
Foi construído independente da marca, porque, assim, as pessoas, até a gente vê aqui na cidade, por exemplo, ninguém anda de chinelo no shopping. Se você tá de chinelo, os olhares, pelo menos daqui, já são diferentes, sabe? Então é muito essa cultura, assim, de enxergar alguns itens como coisas que não são caras, não são rebuscadas, sabe? E isso cai muito no chinelo. Por exemplo, uma Havaiana não é R$10, sabe? Mas aqui em alguns espaços, se você, na cidade, pelo menos usar um chinelo, as pessoas vão te tratar de uma maneira. Se você usar um tênis, um salto, você já é outra pessoa. Ah, sim, entendi. E aqui eu trouxe uma última foto, que é a Viola Davis. E ela usa muito assim, muita estampa. Aqui é uma editorial, né? Mas eu já vi foto dela em premiações, enfim. Ela sempre tem looks muito esvoaçantes, muito exuberantes. E isso faz parte da nossa cultura. Usar muitas estampas, tem as estampas africanas. Eles também usam muitos acessórios, coisas mais pesadas. Então, por que a gente vai deixar de usar coisas que nos representam, como ela sempre está se reafirmando aqui, pra gente se encaixar num lugar que não é nosso, sabe? Então ela é uma grande inspiração porque ela tá sempre fiel à identidade dela. Ela sempre usa o que ela quer, ela sempre traz muitas referências para as pessoas negras e é muito interessante. E querendo ou não, ela como atriz, ela dá mais visibilidade para essa questão da estética, vamos dizer assim, a estética afro, a estética africana, né? Porque, pô, como atriz ela é muito influente, né? E essa questão de não deixar essa cultura ser apagada, né? Muito bom. Ela está no espaço de poder, né? No espaço de muita visibilidade. E ela usa isso muito a favor para realmente trazer para o público dela essa construção, essa reafirmação de identidade. Caraca. E professora, eu estava pensando aqui, que mensagem que você deixaria para a pessoa que acredita que a beleza e a resistência não conseguem andar juntas? Tipo, é uma coisa meio heterogênea. Não, elas andam totalmente juntas e é a questão da construção também da sua imagem. A beleza e a resistência, elas são características que a gente pode reafirmar muito nas pessoas negras, porque a gente, por meio da moda, por meio dos cabelos, a gente consegue resistir ao que é geralmente imposto a gente e a gente consegue trazer a nossa identidade, coisas do nosso povo, para que realmente o que você falou não seja apagado. Então, a gente precisa persistir nessas ideias, nessas referências, nas coisas que a gente gosta e se manter fiel àquilo ali que é realmente a nossa essência. Caraca, muito legal. Professora, queria agradecer muito você por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Não deixem de seguir a professora Denise no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Vocês poderiam falar? Denise Rondon. Então, sigam lá. Se você, como a gente falou, quiser ter essa questão mais da liberdade, procure ela, vá atrás do trabalho dela. Ela faz um trabalho excelente. E muito obrigado por estar aqui com a gente de novo, professora. Confira os outros episódios, aguarde os próximos que depois, em breve, estaremos de volta. Muito obrigado por você que assistiu. Valeu, falou.